Ezequiel 40, vamos ler juntos o versículo 4. Ezequiel 40, versículo 4 diz assim: juntos, disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isto foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Feche novamente seus olhos. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, e nós queremos meditar nela, Senhor, mas queremos ser fiéis, Senhor, à Tua palavra. Que ela fale em nosso coração, e que apliquemos, Senhor, corretamente, para que haja transformação de vida, Pai. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Qual é a experiência que você tem com Deus? Talvez essa é a questão que cada um deve se responder a si, perguntando: quem é Deus na minha vida? Quando eu falo de Deus, eu estou falando de quem? Muita gente responde essa questão dizendo: quem é Deus? Deus é tudo. É tudo. Tudo é importante para você. Tudo que existe tem importância, e você poderia dizer que tudo que existe tem o poder, tem a majestade, tem o domínio que Deus tem? Não. Então Deus não pode ser tudo. É necessário que entendamos que Deus é o ser maior do universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Não existe nem no mundo material, nem no mundo espiritual, nenhum ser que chegue aos seus pés, porque Ele é o Criador, está acima de todas as coisas e tudo está debaixo dos seus pés, debaixo das suas ordens. Ele manda e a sua vontade se cumpre e todos devem obedecer. Ele é um ser tão grande, tão perfeito, que se você parar para meditar quem é Deus, você não vai conseguir mensurar a grandiosidade de Deus. Porque, como Paulo mesmo diz lá em Corinto, quando ele estava, lá em Atos, quando ele estava na cidade de Atenas, ele diz: nele nos movemos e existimos. Estamos em Deus. Como assim? Como é que podemos conhecer e conceber a ideia de um ser tão enorme, tão grande, tão perfeito? O salmista, reconhecendo a grandeza dele, e a si mesmo diz que ele se importa com você. Diz que ele se inclina para ouvir as nossas orações. Ele ainda mostrando o valor que ele dá a você, diz que ele recolhe as nossas lágrimas. Primeiro, para recolher tem que estar perto. E quando diz que ele recolhe as nossas lágrimas, é porque ele se importa com o nosso sentimento. Ele se importa com o nosso bem-estar, Ele está conosco. Meus irmãos, todos os homens têm um espaço deixado por Deus no coração. Esse espaço só é preenchido por Deus. Quando pessoas, elas tentam colocar outras coisas nesse espaço, não vai dar certo. Tem gente que quer encher esse vazio com dinheiro, com riquezas, com glórias terrenas, ou qualquer outro jeito, não vai dar certo. Outros tentam colocar famílias, filhos, esposa, bem-estar, tudo isso vai ocupar um grande espaço no coração, mas não vai ocupar o espaço de Deus. O espaço de Deus só é ocupado por Deus. Quem tem criança já deve ter visto criança brincar com aqueles brinquedinhos onde tem, normalmente de madeira, que tem um é redondo, outro é quadrado, outro é retângulo, e aí a criança tem que colocar aquele brinquedo no lugar certo, só o brinquedo certo que encaixa naquele espaço feito para ele. Assim, meus irmãos, é esse espaço no nosso coração. O espaço de Deus só poderá ser preenchido pelo próprio Deus. Muitos buscam sua felicidade no bem-estar familiar e financeiro, mas mesmo que tudo vá bem com a tua família, mesmo que financeiramente você esteja muito bem, nenhuma felicidade vai produzir a paz que somente a presença de Deus produz. Se nos encontramos com Deus e se nos relacionamos com Deus,
e esse relacionamento é íntimo e é feliz, mesmo que as coisas não vão bem, mesmo que médico nos deem diagnóstico de doenças graves, mesmo assim nós estaremos felizes. Por quê? Porque o espaço de Deus foi preenchido, e uma vez preenchido, as outras coisas todas são secundárias. Mesmo que nos falte família, saúde, recursos financeiros, ainda assim teremos paz, pois temos Deus. Cada um deve responder a essa pergunta: a minha experiência com Deus me dá a segurança que eu serei aceito dos céus? Pergunte para você. Você tem vindo à igreja? Você tem lido a Bíblia? E a pergunta é: a experiência que você tem com Deus te dá a segurança que as portas do céu serão abertas e você vai ser recebido por Deus? A questão vai além de simplesmente frequentar a igreja, ler a Bíblia, orar, fazer jejuns, doar dinheiro. A questão é: eu me tornei dependente do Salvador Jesus, de modo que Ele se tornou Senhor da minha vida, ou eu ainda continuo querendo depender da minha própria fidelidade? Muitos procuram Deus para suprir faltas das suas vidas. Religião vem do latim religare, que quer dizer religar de novo. Nós devemos nos aproximar de Deus não para suprir carências pessoais, mas para recuperar a nossa ligação com Deus, a ligação essa que foi perdida por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso pecado. Deus, Ele não pode ser procurado como um balconista que está lá pronto para nos suprir tudo aquilo que nós pedimos para Ele. Jesus é o único caminho para nos ligar a Deus. A nossa união com Ele vai depender da nossa união com Ele, vai depender a nossa aceitação nos céus. Não importa de onde você vem, a religião que você frequenta, que você tinha antes, não importa se você é negro, se você é branco, se é pobre, se é rico, o que importa é, você tem se relacionado intimamente com Deus? Cada um vai ter de ter a sua própria ligação com o Senhor. Cada um terá de ter a sua própria experiência com o Salvador. O que outros viveram pode servir de um bom exemplo, mas não serve para você. Você vai ter que ter o teu próprio relacionamento com Deus, porque só esse relacionamento é que vai mudar a tua vida. O teu vizinho, ele não vai ter aquilo que você tem, e você não vai aproveitar da experiência que ele teve. Nesse texto nós vamos estudar essa noite sobre a nossa experiência pessoal com Deus. Em primeiro lugar, veja o texto, ele começa dizendo: vê com os próprios olhos e ouve com os próprios ouvidos. Ele não está dizendo aqui, ouça com os ouvidos do Salvador, ouça com os ouvidos da Leni, não está dizendo, ouça com os próprios ouvidos e veja com os próprios olhos. Meus irmãos, a primeira lição que temos aqui é que cada um terá de ter a sua própria experiência com Deus. Cada um terá de experimentar esse estar com Deus. O texto nos leva a ter uma experiência pessoal. Nós ouvimos histórias de amigos que contam, eu viajei para a Europa e lá eu estive lá diante de tal lago, ou então daquela montanha, a gente ouve e acha interessante, e aí nós vamos contar a história. Você não vai poder dizer, eu estive na Europa e eu vi aquela montanha, aquele vale, aquele lago. Se eu tiver que descrever, baseado naquilo que o outro foi, eu posso até dizer, eu posso até falar o que o outro me disse que viveu, mas eu não vou poder dizer que eu vi ou que eu experimentei. Um cântico antigo, ele dizia assim: se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá crer. Mas o que senti com um toque da fé e até com os olhos da alma eu vi,
deixo claro, Ele existe. Em meu coração encontrei seu perdão e a paz sem igual. Digo então que meu Deus, Ele é real. Meus irmãos, esse texto, esse cântico, ele fala a respeito disso que nós estamos dizendo. Eu não posso contar a experiência de outros, eu tenho que ter a minha. Deus é real para mim porque eu o experimento na minha vida todos os dias. Você já tentou descrever o gosto de uma fruta para outra pessoa que não conhece? Quem aqui já ouviu falar da fruta chamada mangostão? Alguém aqui já ouviu falar? É a fruta mais estranha que existe. Estávamos num passeio, eu e Elisene, e aí olhamos aquela fruta e vimos primeiro se algum pássaro tinha comido para saber se era venenosa ou não. E aí então experimentamos, demos a primeira mordida. O primeiro gosto é de um amargor terrível, mas depois fica doce. E a gente quer dar uma nova mordida, e é novamente amargo, depois torna doce. É muito estranha. Eu gostaria de descrever isso, mas pelo que eu falei, vocês podem dizer o que é o mangostão? Não, porque quem experimentou fui eu. É isso que o texto diz. É necessário experimentar Deus pessoalmente em tua vida. Moisés pediu a Deus: Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu quero ver a tua glória. O rosto dele ficou brilhando, mas foi o rosto dele. Ninguém mais do povo de Israel teve seu rosto brilhando. Por quê? Porque aquela experiência foi a experiência de Moisés. Os apóstolos viram Jesus. Eles viram Jesus fazer coisas maravilhosas. Eles andaram com o Senhor durante 3 anos. Ouviram da boca de Jesus aquelas parábolas. Como eu gostaria de ter vivido. Eu ouço através da palavra de Deus, eu leio na palavra de Deus aquilo que Jesus disse, mas eles foram as testemunhas que escreveram, porque eles experimentaram. Qual o contato que você tem com Cristo? Se Jesus não for a tua experiência, se aquilo que você ouve dos teus pais, não vai poder aproveitar para você. Olha, nascer na igreja, viver na igreja, frequentar os cultos, isso não faz muita diferença, talvez possa servir até para a condenação daquele que é rebelde. Eu nasci na igreja tendo os meus pais crentes, meu pai era pastor, mas eu me lembro do momento que eu disse: agora não é pelo que meu pai disse, é por aquilo que eu experimentei. Quando lemos lá a história da mulher samaritana, que ela falou para vários homens e eles disseram a mesma coisa, já não é por aquilo que você disse, porque nós vimos e ouvimos e por isso cremos. Eu não vou poder responder pelo meu pai, ele não vai responder por mim. Eu tenho que vê-lo com meus próprios olhos. Eu devo orar assim: Senhor, eu quero senti-lo, quero experimentar, quero estar mais perto de Ti. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Eu não quero apenas falar de Jesus, daquele que viveu no passado. Eu quero experimentá-lo hoje. Jesus, ele continua o mesmo. Ele é o mesmo que curou. Ele é o mesmo que libertou. Ele pode fazer isso. E ele é o mesmo que esteve ao lado dos apóstolos, do lado dos seus discípulos. E ele quer que nós também o experimentamos. Se falarmos de Jesus só no passado, vai parecer que ele é alguém irrelevante. É alguém que aconteceu. Tem de acontecer algo conosco, como Deus exigiu a Ezequiel: veja com os teus próprios olhos e ouça com os teus próprios ouvidos. Aí você terá a real experiência com Ele. Você não falará de algo que os outros falaram, mas você vai falar de algo que você experimentou. Ezequiel não teria sucesso no seu trabalho se ele não falasse de Deus como alguém que esteve ali do lado dele. Ele precisou ter a sua própria experiência com Deus para se tornar o profeta que falou do Senhor e que trouxe a mensagem do Senhor. Mas o texto nos dá uma segunda lição, irmãos, a respeito desse relacionamento com Deus. Ele diz: põe no coração tudo quanto eu te mostrar. E aqui eu vejo como uma ordem de Deus dizendo: apaixona-te pelo Senhor. Ame o Senhor, se envolva o teu coração. Não basta apenas ter uma experiência, é necessário se apaixonar.
O povo de Israel teve experiência com Deus. Eles viram as 10 pragas, poder de Deus manifesto ali claramente. Eles viram o redemoinho de fogo que os protegeu quando os soldados vinham para matá-los. Eles viram o mar vermelho se abrir e passaram. Eles tomaram água que saiu de uma rocha. Eles comeram codornizes que vieram. Eles comeram do maná que todo dia caía do céu. Eles tiveram uma experiência pessoal. Só que eles não se apaixonaram pelo Senhor. Eles não entregaram de corpo e alma ao Senhor. Apenas conheceram a distância. Quando seus olhos cruzam com uma pessoa amada. Estou falando aqui de quando você que é solteiro encontra uma pessoa que você se apaixona, tudo fica diferente. O jovem ele sai para caçada, né? E ele vai numa festa, num ambiente onde tem várias pessoas, ele fica procurando quem é a menina que vai encher o seu coração. Aí de repente, olho no olho, tete a tete ali, então, quando ele vê as perninhas tremem, o coração dispara, e aí então da suadeira, ele fica todo, quando ele chega perto, diz, é essa que mamãe queria para a nora. E a mesma coisa acontece com a menina, que nesse momento então a pessoa amada se torna o centro da sua vida. Não precisa de mais outra opção, não precisa mais conversar, de procurar, encontrou a pessoa que tanto queria. Alguns anos atrás, aconteceu isso comigo. Eu vi uma moça, eu tinha 16 anos, ela tinha 15, e nós nos vimos, e o coração bateu forte. Já se passaram, depois disso, 8 anos, depois desse primeiro encontro, mais 27 anos, que nós estamos casados. E eu costumo falar com ela, não precisa ficar preocupada e nem com ciúme, porque você é minha e eu sou teu, e acabou. Porque quando há esse envolvimento de amor, não há mais necessidade de mais nada, um completa o outro, um está pronto para ajudar o outro, para socorrer e para dar felicidade para o outro, não precisa de outras experiências. O sentimento mútuo faz com que esse relacionamento seja perfeito, e Deus, Ele já provou o seu amor por você, agora Ele quer que você prove o teu amor por Ele, e aí então quando você se envolver nesse relacionamento apaixonado, tudo vai mudar na tua vida. É isso que Deus quer de você. Apaixona-te por Ele, ame-o, coloque tudo que diz respeito a Deus no teu coração, aí será diferente. O salmista diz, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Me lembro de um sermão que foi pregado pelo reverendo Jader, alguns anos atrás, e nesse sermão ele diz, guardo no coração. Primeiro, guardo o melhor objeto, no coração, guardo no melhor lugar e as melhores coisas. Então ele pregou com essas 3 bases neste versículo, para mostrar que o melhor lugar para guardar Deus e tudo que diz respeito ao reino de Deus é no coração. Se queres viver uma vida cristã sadia e produtiva, coloca o teu coração naquilo que diz respeito a Deus. Não apenas venha à igreja, seja a igreja. Há uma diferença muito grande em apenas vir e ser. Porque quem vem na igreja, uma vez que sai da igreja, acabou. Mas quando você é a igreja, onde você está, você representa Cristo. Temos de ser como namorados, que falam por horas, e parece que ainda é pouco tempo. Temos que ver com os próprios olhos, ouvir com os próprios ouvidos, mas temos que colocar no coração, temos de querer tê-lo como a pessoa mais importante para nós, que nos dá mais prazer e que nós queremos dar prazer a Ele. Deus, Ele é exclusivo, Ele exige exclusividade, Ele diz que a minha glória eu não dou a outro. Quando nós vimos lá em 1 Pedro 2,9, vós porém sois raça eleita, povo de que propriedade o quê? De propriedade exclusiva de Deus. Deus não te divide com ninguém, ou você é de Deus ou você é do diabo. Se você é de Deus, então obedeça a Deus, porque se você está dizendo que é de Deus e vivendo em pecado e vivendo uma vida errada, você está sendo servo de Satanás, você é do Satanás. Mas seja de Deus, apaixonado por Deus, queira se entregar a Ele. Muitos querem ter a Deus, mas querem dividi-lo com bebidas, com prazeres, com pecados, e assim não dá. Ele não divide o espaço do teu coração com outras experiências. Se Ele for o dono do teu coração, saiba que Ele não será o dono de apenas parte do coração. Por isso, ou Ele é Senhor de todo o coração, ou Ele não é Senhor. Jesus disse, não se pode servir a 2 senhores.
Você tem que servir, escolher então qual é o Senhor da tua vida. O coração dividido será improdutivo. Jesus comparou o relacionamento dele, de você com Deus, com o relacionamento do homem com a mulher. Porque no relacionamento com o homem e com a mulher, o homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa, e então juntos vivem como uma só pessoa para o resto da vida. No teu relacionamento com Deus também tem que ser assim. Você se torna o representante de Deus. Quando alguém olha para você, ele deve ver Deus da tua vida, porque você e Deus se tornou uma pessoa só. Cristo é o cabeça, você é o corpo, não tem como dividir. É como a comunhão total de bens entre marido e esposa, onde tudo que é de um é do outro. A alegria do Senhor, diz a palavra de Deus, que ela é a nossa força. Se o nosso coração estiver envolvido com tudo que pertence a Deus, a alegria dele vai nos dar alegria. E isso nos fará pessoas completas, satisfeitas. Como se Deus dissesse aqui para Ezequiel: Ezequiel, se você vai fazer a minha obra, você vai ter que ver com os teus próprios olhos, ouvir com os teus próprios ouvidos, e vai colocar as palavras dentro do teu coração. E assim então, como diz a palavra de Deus, a boca fala daquilo que está cheio, o coração, com o coração cheio, ele teria muito para falar de Deus. Muitos ouvem mensagens como palavras apenas de pregadores. A palavra dada a Ezequiel foi dada há cerca de 2.500 anos atrás, talvez um tempo até mais do que isso, mas nós devemos ver essa palavra não como uma palavra dada para aquela época, mas a palavra que foi dada para nós, porque para Ezequiel servir a Deus, ele tinha que ter essa experiência, e para eu e você fazermos o trabalho do Senhor, nós também temos que ter a mesma experiência. É para mim. Na vida da gente nós passamos momentos ruins, isso é certo. Porém, quando nós passamos esses momentos, e nós estamos com alguém que nós amamos, é diferente. Por exemplo, numa noite de muito relâmpago e trovões, se você está ali agarradinho com a sua mulher, é gostoso aquela chuva, mesmo que violenta, não tem medo, porque você está do lado de alguém que você ama. Guarde essa palavra no teu coração, para que quando vierem esses momentos difíceis de angústia, você se agarre ao Senhor. Ele já disse que estaria com você. Abrace a Cristo, se entregue a Ele, e você vai ver que a tempestade passa e você nem percebe. Em terceiro lugar, meus irmãos, o texto nos apresenta uma outra verdade. O texto diz: para isso foste trazido para aqui. Deus, ele está falando aqui que Ele incluiu você no projeto dEle. Você não é apenas alguém para assistir a obra de Deus, mas alguém que foi chamado para fazer a obra de Deus, fazer parte da igreja como organismo vivo. Você não pode apenas entrar para uma igreja, fazer parte de uma chamada, ter o seu nome no hall de membros. Você tem que ser o abençoador, aquele que vai orar por as pessoas, vai aconselhar as pessoas pelo conhecimento que você retirou da palavra. Você foi chamado para isso, você faz parte. Você foi incluído por Deus no projeto dEle. Deus, ele vai usar você no seu projeto salvador. Cada um tem o seu campo missionário. Aqueles que pegam o mesmo ônibus todos os dias, convivem em ambiente com pessoas diferentes, conversam com muitas pessoas. Olha para o lado, a seara é grande, ela já está preparada, e o missionário que foi colocado naquele ambiente foi você. Você pode pegar um folheto, uma biblinha, você pode usar naquele momento especial daquela palavra, mas mostrar: você é a luz que Deus colocou ali. Porque Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Mas Ele virou para a igreja e diz: vós sois a luz do mundo. Então nós somos o espelho que reflete a luz de Deus. Deus te deu a sua palavra para te fazer parte do ministério. Deus, ele quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele, que você se apaixone, para que você cumpra o projeto que Ele tem na sua vida. Deus, ele te colocou onde você está, porque Deus quer usar você para levar a mensagem para aquelas pessoas que convivem com você. Foi para isso que Ele te trouxe. Ele quer te usar nesse serviço. Não existe ninguém inútil no projeto de Deus. Todos são úteis, porque o próprio Deus é quem prepara e usa os seus enviados. Ninguém é pobre demais que não possa doar alguma coisa. Ninguém é
simples demais, que não tem uma palavra vinda de Deus, porque é Deus a quem dá. Todos os que foram chamados por Deus foram colocados num local específico para serem canais de bênção do Senhor. Foi por isso que Deus disse a Abraão lá no passado: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Deus diz para você, através de você, pessoas serão abençoadas. Se vocês não leram a mensagem no boletim, leiam, que a mensagem ela vai dizer: eu fui maldição na vida de alguém, mas eu devo ser bênção na vida de alguém. E aí então, leia a mensagem se você não leu, porque ela fala a respeito da água para o vinho, de uma transformação que deve acontecer na nossa vida. Moisés deu várias desculpas para não trabalhar. Moisés disse: eu não vou porque eu isso, não vou por aquilo. Até Deus diz: basta, Moisés, você vai. Deus escolheu Moisés para aquele trabalho, preparou, e o projeto de Deus incluía Moisés. Ele tentou fugir, mas Deus disse: vai e faz. Deus, ele não está preocupado se você sabe ler ou não, se você é formado ou não, se você tem recurso financeiro ou não. Quando ele te envia, você tem que ir. Foi isso que Deus fez através de Ezequiel. O fez ter uma experiência pessoal, tocou em seu coração para que ele se apaixonasse. Agora Ezequiel poderia ir e fazer a obra. Tem gente que diz: mas eu não posso, a minha leitura é pequena. Eu gostaria de falar para vocês, meus irmãos, que o início do Evangelho aqui no Brasil poderia se contar nos dedos das pessoas que sabiam ler. Sabe como que a igreja, ela cresceu, invadiu cidades e se tornou tão grande? É porque os analfabetos, eles decoravam os textos bíblicos. E uma vez que eles decoravam, todos que eles encontravam, eles repetiam o texto que eles tinham decorados. Eles não sabiam ler nada. Mas, meus irmãos, Deus fez um milagre, que é a coisa que ninguém pode explicar. Eu conheci duas pessoas que foram alvos desse milagre. Dona Margarida Machado, foi membro da igreja presbiteriana aqui da M Norte. Ela era absolutamente analfabeta. Ela não sabia ler o itinerário de ônibus. Ela não sabia ler nada. Só que a dona Margarida Machado, ela lia a Bíblia. Pode entender isso? Dá para compreender esse mistério? Não dá. Somente entendendo que esta é a palavra de Deus, e é Deus que capacita aqueles que Ele quer usar no trabalho. Então vimos, meus irmãos, pessoas analfabetas fazendo o trabalho, e muitas vezes pessoas bem preparadas, pessoas que já tiveram estudou em faculdade, e mesmo assim, continuam sem fazer nada, porque está precisando entender que fazem parte de um projeto muito maior. Não seja apenas um funcionário de alguma empresa, seja o agente de Deus da empresa onde você foi colocado por Deus. Deus, Ele não abençoa para que você fique com as bênçãos. Deus, Ele te abençoa para que você seja bênção na vida de outros. Lembra da história de Jó? Jó cheio de feridas dos pés à cabeça. E a Bíblia diz que quando os amigos de Jó vieram, que Jó orou pelos seus amigos. Ele não gastou tempo olhando apenas pelas suas dificuldades ou reclamando com Deus, mas estando enfermo, ele orou pelos seus amigos. E a Bíblia diz que naquele momento, Deus mudou a sorte de Jó e deu a Jó o dobro de tudo que ele tinha antes. Deus, Ele quer que você seja bênção, e quando você o for, você também será ricamente abençoado por Deus. Mas em último lugar o texto diz: anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Em quarto lugar, nós veremos que a experiência com Deus, ela te fará um pregador. Meus irmãos, nós temos que ver, temos que saber o que vamos falar para os outros. Algumas pessoas simples dizem que gostariam de pregar o Evangelho, mas que não fazem por não saber o bastante. O que seria pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho é dar uma boa notícia, dizendo: você é pecador. Se você não buscar o Senhor, você vai para o inferno. Mas eu tenho uma boa notícia: Cristo morreu por mim, morreu por você. Eu também sou um pecador, e pela graça de Deus eu vou para o céu, e eu quero que você vá junto comigo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é dizer que o homem é o pecador e que Deus, Ele providenciou a salvação para esse homem. Quem não sabe falar desse jeito? Mas a maioria das pessoas dizem: você é pecador, mas esquece de se incluir. E aí então fala de uma experiência que os outros têm de ter, mas ele exclui.
Porque quando eu experimentei, como diz, fala de tudo que você está vendo e também de tudo que você está experimentando. Quando você é alvo de uma bênção, você quer levar essa bênção para outras pessoas. Tenha uma experiência pessoal com Deus. Aproxima-te dEle. Você faz parte do projeto dEle agora. Conte o que Ele fez na tua vida. O pregador não é feito pelo conhecimento, pelo diploma, porque diploma nenhum garante um bom pregador, e nem garante o sucesso daquele que está à frente. Lembro-me de um recital, onde algumas pessoas estavam recitando poesias, e aí então um advogado, com todo o seu estudo, ele leu um salmo. E quando ele leu aquele salmo, todo mundo ali bateu palma, que ele leu de maneira tão bonita o salmo. Mas ali tinha um senhor de idade, e aquele senhor então se levantou e recitou o mesmo salmo. E quando ele acabou de recitar o salmo, as pessoas estavam chorando. E aí o comentário foi: peraí, mas vocês fizeram a leitura do mesmo salmo, qual é a diferença? O advogado diz: eu conheço o salmo, mas esse senhor conhece o Senhor do salmo, o autor do salmo. Faz a diferença falar de algo que você conhece, que você experimentou. Não queira você citar salmos e discutir teologia com grandes catedráticos. Não queira você se sentar numa roda para discutir pontos teológicos e doutrinários, porque talvez você pode até passar vergonha pelo teu pouco conhecimento. Mas isso não é pregar o Evangelho. Discutir doutrinas é para doutos, para conhecedores. Mas se você quer pregar sobre o que você leu na Bíblia, se você quer confirmar por aquilo que você experimentou, pode pregar sim. E saiba que você vai levar a salvação a outras pessoas. Fale do que você viu e experimentou de Deus. Assim você convencerá os teus ouvintes de que aquilo que você tem é bom, para que eles queiram isso na vida deles também. Meus irmãos, o texto aqui fala do chamado de Deus para que houvesse então, que um homem deixasse o que estava fazendo e servisse a Deus. Muita gente não vive, não experimenta esse Deus e portanto tem uma vida falha. O que nós vimos, meus irmãos, é que nós devemos experimentar para termos segurança no Senhor. Eu já até contei aqui, a minha irmã, uma vez teve um sonho, que Cristo estava voltando, e ela viu todo mundo subindo. E quando ela viu subindo, ela foi lá e pulou e agarrou nos pés da minha mãe, e minha mãe foi subindo, ela escorregou e acordou, quando ela ia caindo, acordou em desespero, chorando muito. Não adianta esperar alguém subir perto de você para você se agarrar, porque ninguém vai levar ninguém para os céus. Nem a mãe, nem um pai, nem um filho vai levar os pais. Cada um vai para os céus pelo seu próprio relacionamento com Deus. Quem não tem Jesus no coração está perdido. Quem nega se entregar ao Senhor está perdido. Meus irmãos, nós hoje vamos participar da ceia do Senhor, que lembra que Cristo deu a sua vida por nós, que Ele morreu para garantir a nossa entrada nos céus. Talvez você conheça essa verdade, mas talvez você não tenha experimentado essa verdade. A mensagem nessa noite vem dizer para você: experimente o Senhor na tua vida. Viva com essa experiência que vai te dar paz e alegria. Se você rejeitar, com certeza, não terá um final feliz. O Senhor quer o melhor para você. Se entregue a Ele. Amém?